Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos deste sábado, 9 de julho de 2022, mas primeiro temos a lista de quinta-feira para conferir. E na lista estava o Beck Estudiantes contra o Fortaleza e bateu. Infelizmente, o Fortaleza foi eliminado da Libertadores, mas como eu havia falado, ia ser muito difícil o Fortaleza conseguir a classificação jogando na Argentina. E o Estudiantes venceu aí por 3-0. Fez 1-0 com 9 minutos de jogo. Aos 22 o Pikachu foi expulso. Teve um gol anulado aos 27 minutos. No início do segundo tempo marcou o segundo e aos 57 marcou o 3-0. Como pode ver aqui no gráfico, a equipe do Estudiantes foi melhor durante praticamente todo o jogo. As estatísticas do jogo: o Estudiantes teve 60% de posse de bola, 18 finalizações, mas só acertou 5 no gol. E a equipe do Fortaleza, com 39% de posse de bola, apenas finalizou 2 vezes. Foi uma classificação merecida da equipe do Estudiantes. E com isso, a Libertadores ficou aí com 5 brasileiros e 3 argentinos. Também estava na lista o Lei Atlético Goianiense contra o Olímpia e não bateu. O Dragão já fez 2 gols aí em menos de 10 minutos. E a partida terminou nesses 2-0 e o Atlético Goianiense conseguiu a classificação nos pênaltis. Outro jogo que estava na lista era o over 2,5 no jogo do São Paulo contra a Universidade Católica e bateu com sobra. O São Paulo venceu por 4-1. O primeiro tempo já terminou 2-0 para o São Paulo e no segundo tempo o São Paulo marcou mais 2 gols e a Católica ainda fez um gol. E no agregado o São Paulo venceu por 8-3. A odd do over 2,5 nesse jogo que já estava aí a 2, então foi uma odd bem interessante. Foi uma lista boa. Quem fez a aposta, embora não é o objetivo aqui para fazer a aposta, mas quem fez a aposta ganhou dinheiro com essa lista. E vamos aproveitar aqui e já conferir também a lista de sexta-feira. E na lista estava apenas o Lei Vila Nova contra o Bahia e bateu. A equipe do Vila Nova até abriu o placar, fez 1-0 aos 64 minutos, mas aos 87 a equipe do Bahia empatou a partida. E o Grêmio já vai tocando 1-0 na equipe do Náutico. E o Philadelphia Union vai fazendo 7-0 para cima do DC United. E a lista de sexta-feira tinha apenas o Lei Vila Nova e bateu. 2 listas boas, a de quinta e a de sexta. Vamos agora analisar os jogos deste sábado. Campeonato Argentino, eu vou ficar de fora. Vamos começar então com o Campeonato Brasileiro da Série A. Red Bull Bragantino contra o Avaí. A equipe do Red Bull Bragantino na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Avaí na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As duas equipes com 18 pontos, jogando em casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 13ª colocação, em 8 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Avaí ocupa a 17ª colocação. Em 7 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Avaí por 2-0, vitória do Red Bull Bragantino por 1-0 e empate por 1-1. A equipe do Red Bull Bragantino vem de derrota, perdeu em casa para o Botafogo por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Red Bull Bragantino tem 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. E a equipe do Avaí vem de derrota, perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1. Nos últimos 10 jogos são 6 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. O Red Bull Bragantino tem uma odd de 1,60, é um pouco baixa, não tem conseguido bons resultados em casa, mas a equipe do Avaí também não tem conseguido bons resultados fora de casa e eu vou colocar o Red Bull Bragantino em back nesse jogo. Aqui também pode ser interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd do over 2,5. O over 2,5 com uma odd de 1,95. Eu queria essa odd pelo menos a 2, mas eu vou colocar esse jogo também no over mais de 2,5. Aqui eu queria essa odd um pouco mais alta para colocar no over mais de 2, mas eu acredito que esse over 2,5 vai bater. Dando sequência, Fluminense contra o Ceará. A equipe do Fluminense na 6ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Ceará na 15ª colocação, nos últimos 5 jogos são 5 empates. Jogando em casa, a equipe do Fluminense ocupa a 10ª colocação.
Em 8 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Ceará ocupa a 4ª colocação. Em 8 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Ceará por 1-0, empate por 0-0 e vitória do Fluminense por 3-1. O Fluminense vem de vitória, venceu o Corinthians em casa por 4-0. Nos últimos 10 jogos, são 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. E a equipe do Ceará vem de vitória, venceu The Strongest pela Sul-Americana por 3-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Ceará tem 3 vitórias, 1 derrota e 6 empates. E esse vai ser o jogo da despedida do Fred. Em busca do gol de número 200, o Fluminense é favorito com uma odd de 1,67. É um pouco baixa, mas o Fluminense tem jogado bem nos últimos jogos. Eu vou colocar o Fluminense em back também. O Maracanã vai estar lotado. Os ingressos foram todos vendidos antecipados. Eu acredito que o Fluminense deve vencer essa partida, mas a equipe do Ceará é uma boa equipe e empata bastante. Dando sequência, Goiás contra o Atlético Paranaense. A equipe do Goiás na 17ª colocação nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Atlético Paranaense na 2ª colocação nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates. Jogando em casa, a equipe do Goiás ocupa a 15ª colocação. Em 7 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 3ª colocação. Em 8 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético por 1-0, vitória do Atlético por 2-1 e vitória do Atlético por 4-1. A equipe do Goiás vem de derrota, perdeu fora de casa para o América Mineiro por 1-0. Nos últimos 10 jogos, são 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E a equipe do Atlético Paranaense vem de 1 empate pela Libertadores, empatou fora de casa com o Libertad por 1-1. Nos últimos 10 jogos, são 6 vitórias e 4 empates. A equipe do Atlético Paranaense, que desde a chegada do Felipão ainda não perdeu, são 14 jogos. E nesse jogo eu vou colocar o Goiás em lei. O Atlético Paranaense, depois da chegada do Felipão, encaixou bem o time e está jogando bem. Dando sequência, Campeonato Mexicano eu fico de fora. Major League Soccer, eu vou deixar fora também os jogos desta rodada. Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani contra o Cruzeiro. A equipe do Guarani na 19ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Cruzeiro, que lidera o campeonato, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Guarani ocupa a 19ª colocação. Em 8 jogos, venceu 1, empatou 5 e perdeu 2. E a equipe do Cruzeiro, jogando fora de casa, ocupa a 1ª colocação. Em 8 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, empate por 1-1, empate por 3-3 e empate por 3-3. O Guarani vem de empate fora de casa contra o CRB por 1-1. Nos últimos 10 jogos, o Guarani tem 1 vitória, 4 derrotas e 5 empates. E a equipe do Cruzeiro vem de 1 empate fora de casa contra o Ituano por 1-1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Cruzeiro tem 2 derrotas, 1 empate e 7 vitórias. Esse jogo tem cara de lei Guarani. O Cruzeiro vem jogando muito bem. Colocar o Cruzeiro em back aqui eu acho um pouco arriscado. E colocar o Guarani em lei, embora eu acho que vai bater, mas essa odd de 3,60 já está bem acima do que eu gosto de colocar. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Sport contra o Londrina. A equipe do Sport na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 derrota. E a equipe do Londrina na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Sport ocupa a 8ª colocação. Em 7 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, o Londrina ocupa a 16ª colocação. Em 7 jogos venceu 2 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sport por 2-1 e vitória do Sport por 3-2. A equipe do Sport vem de um 0-0 fora de casa contra o Vasco. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sport tem 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. E a equipe do Londrina vem de vitória fora de casa, venceu a Chapecoense por 3-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Londrina tem 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates.
colocar o Sport em back nessa odd de 1,75. No pré-live eu acho que não tem muito valor. Nos últimos 5 jogos não tem nenhuma vitória. E colocar em lei eu acho um pouco arriscado também, já que a equipe do Londrina venceu apenas 2 jogos fora de casa, são 5 derrotas. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Criciúma contra o Vasco. A equipe do Criciúma na 5ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E a equipe do Vasco na 2ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Criciúma ocupa a 7ª colocação. Em 8 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Vasco ocupa a 4ª colocação. Em 7 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles: vitória do Criciúma por 1-0, vitória do Vasco por 2-1 e vitória do Criciúma por 3-2. O Criciúma vem de uma derrota pela Série B do Campeonato Catarinense, perdeu em casa para o Nação Esportes por 1-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Criciúma tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E a equipe do Vasco vem de um 0-0 em casa contra o Sport. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Vasco tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aqui tem tudo para ser um jogo bem complicado, são 2 equipes que estão na parte de cima da tabela. O Vasco já não vence há 2 jogos, mas aqui eu vou colocar a equipe do Criciúma em lei. Dando sequência, Tombense contra a Chapecoense. A equipe do Tombense na 10ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates. E a equipe da Chapecoense na 15ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Tombense ocupa a 10ª colocação. Em 8 jogos venceu 3 e empatou 5. Jogando fora de casa, a equipe da Chapecoense ocupa a 2ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 1. A equipe da Chapecoense faz uma campanha melhor fora de casa do que em casa. As equipes não têm confrontos recentes. O Tombense vem de 2 0-0 seguidos. Nos últimos 10 jogos venceu 4, perdeu 1 e empatou 5. E a equipe da Chapecoense vem de uma derrota, perdeu em casa para o Londrina por 3-0. Nos últimos 10 jogos, a Chape tem 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. Aqui vai ser um jogo bem complicado. A equipe do Tombense ainda não perdeu jogando em casa. A Chapecoense faz uma boa campanha jogando fora de casa. É um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Sampaio Corrêa contra o Ituano. A equipe do Sampaio Corrêa na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Ituano na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 5ª colocação. Em 7 jogos venceu 5 e empatou 2. Não perdeu jogando em casa ainda. Jogando fora de casa, a equipe do Ituano ocupa a 9ª colocação. Em 8 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos, as equipes não têm confrontos recentes. O Sampaio Corrêa vem de uma derrota fora de casa, perdeu para a Chapecoense por 3-1. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. E a equipe do Ituano vem de um empate em casa contra o Cruzeiro. Nos últimos 10 jogos são 4 derrotas, 2 vitórias e 4 empates. O Sampaio Corrêa tem uma odd bem interessante, 2,30. Talvez no ao vivo pode ser interessante para buscar o back. Mas aqui, embora a odd do Ituano já passe um pouco de 3, eu vou colocar o Ituano em lei. Então a lista de sábado ficou aí com back Red Bull Bragantino, back Fluminense, lei Goiás, lei Criciúma, lei Ituano e over 2,5 Red Bull Bragantino contra o Avaí. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.